Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Júlio Alexandre e esta é a live do Expressão de Louvor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua família, pedir ao Senhor que Ele guarde você. Aliás, nós sempre estamos em oração, pedindo a presença do Senhor sobre cada família, não só da nossa igreja, mas cada família do estado de São Paulo, dos demais estados do Brasil, dos países do mundo que enfrentam um momento atípico, um momento de turbulência por conta da pandemia que se generalizou em todo o mundo. Mas cremos que a mão de Deus está sobre cada família, cada pessoa, e o Senhor, Ele é Deus para poder guardar você, proteger a sua vida. Ore pelos outros, ore por cada pessoa, ore por cada família, mesmo aquelas que você não conhece, porque às vezes nós estamos tão focados na nossa própria família que esquecemos que há outras famílias, de pessoas que nós não conhecemos, mas que são amadas por Deus e que o Senhor quer salvá-las, o Senhor quer livrá-las, o Senhor quer protegê-las. Portanto, que a oração seja uma intercessão. Interceder é diferente da palavra orar, porque quando você ora, você fala com Deus a respeito de você. Quando você intercede, você fala com Deus a respeito de outras pessoas. E a intercessão, ela tem o poder de nos trazer para debaixo da vontade de Deus. E o Senhor, na sua vontade, Ele realiza o milagre, Ele realiza as suas maravilhas. Porque nenhuma doença, nenhuma enfermidade é maior do que Deus, do que o nosso Senhor. E nosso foco não deve estar nesta pandemia. O nosso foco deve estar no nosso Deus, porque o nosso Deus é quem direciona as nossas vidas. E que você possa focar em Deus através da sua palavra bendita. Por isso, nesta hora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te buscamos, Senhor, te louvamos o seu nome, Pai. Bendizemos ao Senhor, um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode realizar. Senhor, que cada família seja guardada, protegida pela Tua presença. Guarda, Senhor, cada lar. Meu Deus, que o exercício da fé seja o exercício, meu Deus, daqueles e daquelas que estão, ó Pai, determinados, Senhor, a crer em Ti, determinadas, ó Pai, a confiar no Senhor. Porque ainda que a onda, Senhor, ela veio por todo o globo, Senhor, o Senhor é maior do que qualquer onda, o Senhor é maior do que tudo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja em nossas vidas, ó Pai, hoje, amanhã, a cada dia, meu Deus. Guarda as famílias, guarda, Senhor, as pessoas. Senhor, protege, meu Deus. Abençoa, Senhor, não deixa faltar, meu Deus. Senhor, estenda as Tuas mãos para o planeta Terra, Senhor. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido cada habitante deste planeta. Meu Deus, mas neste momento, Pai, precisamos mais do que nunca, Senhor, que o Senhor venha e que o Senhor, ó Pai, estenda as Suas mãos para este planeta, ó Pai, tão pequeno, mas que aqui, neste lugar, ó Pai, o Senhor enviou o Seu Filho, o Senhor enviou o Seu Espírito Santo, e o Senhor, ó Pai, esteve presente, meu Deus. Pai querido, por isso a importância deste planeta, Senhor, que passa por uma turbulência, meu Deus, em todas as nações. Senhor, que esta nuvem, Pai querido, de enfermidade, ela, Senhor, vai se dissipando, meu Deus. E que, Senhor, amado Deus, a Tua presença, meu Pai, possa trazer, meu Deus, paz, alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
eu quero falar agora, nestas lives de terça-feira, sobre um livro que é interessante que esse livro, em meio a turbulências que acontecem, que aconteceram e que acontecem, que provavelmente acontecerão, esse livro ele se torna um alvo de muitas pessoas, né? É um livro que não é muito lido, os textos deste livro não é muito lido, porque muitas pessoas acham que são textos difíceis de se ler, mas que são importantes para a fé também, né? E ele está dentro do cânon sagrado, né? Da regra dos livros sagrados, né? E ele é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Por que eu quero ler esse livro com vocês? E eu quero, nesta noite, primeiro, trazer um panorama geral e em algumas terças-feiras ir destrinchando os textos com vocês. Por quê? Porque muitas pessoas se utilizam desse texto fora do contexto para criar, né, profecias de pânico que geram, né, turbulência no coração das pessoas. Outros olham este livro tentando encontrar nele algum indício que marque o final do mundo. Mas o Apocalipse, ele é mais do que isso. Ele é um livro escritos totalmente voltado para aqueles que passam por um momento dificultoso, como nós estamos passando neste momento. Como a igreja, os discípulos e discípulas do passado passaram, né? Então, o Apocalipse, ele é um livro atual. Ele é um livro que nos fala hoje, nessa presente data, né? E vai falar amanhã também. Então, a Bíblia, ela é mais atual do que as notícias que irão ser veiculadas amanhã, né? Porque o texto da Bíblia Sagrada, incluindo Apocalipse, fala tanto aqueles que vivenciaram, né, tiveram a sua passagem por essa terra, nós que aqui estamos, e aqueles que ainda chegarão, né, até que tudo seja transformado, tudo seja concretizado no propósito de Deus. Então eu queria destrinchar algumas coisas importantes dentro do contexto do Apocalipse. Então vamos falar do livro do Apocalipse, vamos falar desse texto tão rico. Esta palavra Apocalipse, ela significa descobrir ou revelar algo ou alguma coisa que estava escondida. Então o propósito do livro de Apocalipse, do texto, dos escritos, né, de Apocalipse, é trazer uma descoberta ou uma revelação, né? Uma revelação oferecida por Deus através de Jesus Cristo pelo seu anjo, que o entrega a um homem que tem o nome de João, tá ok? Então os cristãos conheciam esse tipo de literatura, principalmente os cristãos ligados ao judaísmo. Conheciam esse tipo de literatura. Não era uma literatura nova, mas era uma literatura escrita justamente para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos também, né? Que estavam em situação complicada, situação difícil. Então a literatura apocalíptica era escrita para estas pessoas, para trazer a elas esperança, fé, paz, tranquilidade, motivação, e para que elas não perdessem o alvo da sua confiança. Assim, esse livro também é atual para nós hoje, que vivemos um momento de turbulência por conta da situação política, da situação econômica, da situação social, da situação de saúde.
E esta turbulência causa muitas vezes a nós uma mudança do nosso foco. Nós passamos a olhar a turbulência e esquecemos de olhar para aquele que é o autor, aquele que está no controle da nossa vida. Por isso, ao reler Apocalipse, nós precisamos notar que este livro que fala sobre descoberta ou também revelação, ele tem o objetivo de trazer esperança, de levar esperança, levar coragem para aqueles que naquele momento estavam perseguidos. E para nós que não sofremos a perseguição, principalmente no nosso país, mas que passamos por momentos de turbulência. E para aqueles que em outros países sofrem a perseguição, né? Que são cristãos e cristãs que são perseguidos e perseguidas. Então, Apocalipse é o livro ideal, porque ele fala sobre esperança. Ele não fala apenas do final de alguma coisa, mas ele fala sobre esperança. A esperança que veio, a esperança que está conosco, a esperança que virá com Jesus Cristo, trazendo a nós uma ressurreição da nossa esperança, uma ressurreição da nossa paz de espírito, né? Na visão de mundo, né, do texto apocalíptico, ora, tudo que conhecemos, a realidade que conhecemos, planeta, universo, aquilo que conhecemos, aquilo que já foi descoberto pelo homem, né? Aquilo que está aos nossos olhos, que está ao nosso conhecimento, o universo ao qual nós existimos e que fazemos parte dele, tudo isso será transformado. Então vai haver uma transformação radical e total. A renovação, a transformação começa em nós, na criação de Deus, né? Na criatura de Deus, nos filhos e filhas de Deus. É aí que começa a transformação. E essa transformação vai se estender para todo o universo. Também dentro dessa visão apocalíptica, o planeta Terra será purificado e vai ser restaurado ao ideal de Deus. Então tudo que existe não existirá mais. Tudo que é hoje, né, algo que nós conhecemos, não mais existirá. Tudo será purificado, porque a desobediência e a rebelião humana manchou toda a criação. E a criação, ela está sofrendo. Ela está como se fosse debaixo de um jugo de rebelião e de desobediência humana muito grande. Mas tudo isso vai chegar ao fim. Ora, a morte, o pecado, as doenças, o diabo, os seus seguidores não terão parte nesta nova realidade. Esse novo que chegará, essa nova realidade que chegará com a vinda, né, ou o retorno do Messias, vai excluir tudo aquilo que traz hoje à humanidade transtorno, tá? Os discípulos de Jesus Cristo, os adoradores de Deus, serão recompensados. Por quê? Porque perseveraram. São homens e mulheres de todas as idades que escolheram caminhar com Jesus, escolheram adorar a Deus, mediante a toda uma turbulência, toda uma perseguição e inclusive a ameaça de suas vidas. Escolheram seguir ao Senhor, escolheram cultuar ao Senhor. Estes discípulos e discípulas serão recompensados. Adoradores e adoradoras serão recompensados. Só que os que se afastaram de Jesus e aqueles que rejeitaram adorar a Deus, que adoraram a criatura em vez do Criador,
serão sentenciados e punidos à morte. E a morte nada mais é do que o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus para sempre, chamado de morte eterna. Não é a não existência, como algumas pessoas estão dizendo, né, que Deus vai aniquilar todas as pessoas que se afastam dele e elas deixarão de existir. Não, elas terão existência, mas terão existência longe de Deus. E em Deus e por Deus há esperança. Longe de Deus, fora de Deus há desespero. Por isso Jesus diz que longe de Deus haverá ranger de dentes, desespero. Também Deus irá intervir no sofrimento dos seus adoradores e de suas adoradoras. Estes homens e mulheres passarão por situações, mas o Senhor ao final irá intervir. O Senhor ao final irá ajudar. O Senhor ao final irá socorrer aqueles e aquelas que pertencem a Ele. Por isso é muito importante que você tenha o discernimento de que o Senhor não te deixou sozinho, de que o Senhor não está longe de você, de que Deus não lhe abandonou nesta situação difícil. No final, o Senhor irá intervir. No final, Ele irá vir com a sua providência para a sua vida. Só um momentinho, por favor. Então, o Senhor é aquele que vai trazer ajuda, auxílio, apoio. Ele que vai trazer a segurança necessária para a vida daqueles e daquelas que buscam a Ele, que estão direcionados por Ele. Então, no Apocalipse, quem persegue os discípulos e discípulas de Jesus Cristo são seguidores de Satanás. Porque há duas realidades no presente momento. Uma que leva ao reino de Deus. E Jesus, como Messias, enviado de Deus, veio inaugurar este reino. A outra realidade leva a Satanás e ao seu pretenso reino. Não é? Então, Satanás quer impedir, ele quer trazer o seu reino pequeno, reino minúsculo, para que seja um reino que seja visível e seja um reino que seja um reino adorado pelas pessoas, né? Então, ele é chamado o Deus deste presente momento, desta presente situação, que cega as pessoas para que elas não possam ver o reino do Deus verdadeiro, do Rei verdadeiro, né? Satanás quer e quis e quer tomar o poder, mas ele já é um inimigo derrotado eternamente. Mas mesmo assim ele intenta roubar a atenção para o seu pequeno reino. Então, os perseguidores dos discípulos de Jesus Cristo são seguidores de Satanás. Agora, essa perseguição terá fim. Por quê? Mesmo esta perseguição sendo feita por aqueles que estão, né, a serviço de Satanás, esta perseguição também ela é usada por Deus para revelar quem são os verdadeiros e verdadeiras, né? Os verdadeiros discípulos e verdadeiras discípulas de Jesus, né? Porque a perseguição ela traz à tona se realmente há lealdade nas pessoas em relação a Jesus. Por quê? Porque quando tudo está bem, falar sobre a fé é fácil. Falar sobre crer em Jesus é fácil. Quando tudo está bem, falar que se é crente é fácil. Mas quando passamos por uma turbulência, por um momento difícil,
a nossa lealdade ela é testada. E então saberemos, já disse em algumas outras pregações, nós saberemos quem somos de fato. Nós saberemos se somos de fato servos de Deus ou se servimos a nós mesmos. A vitória de Deus para os seus discípulos e seus adoradores e adoradoras é certa, mas ela só acontecerá no momento de Deus. Então parece que Deus não está agindo, parece que Deus não se importa, parece que Deus não está realizando algo que venha a trazer transformação, vida e tudo mais. Mas isso é um mero engano, porque tudo está dentro da vontade de Deus. Deus é rei e o rei está no controle da situação. Só que Deus não é o governante somente dos crentes. Deus é o governante de toda a criação, de todo o universo. E aqueles que são contra este governo serão punidos. Por quê? Porque são contra o próprio rei. O Apocalipse também é uma palavra que eu vou usar aqui, chamada de escatologia. A escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas que irão acontecer, é um dos alicerces do livro do Apocalipse. Não fala só sobre o final de tudo, mas também vai tratar sobre esse tema, tá? Então, as últimas coisas que vão acontecer. O Apocalipse vai compreender o final da realidade a qual nós conhecemos e o início de uma nova realidade que é conhecida somente por Deus, né? Quando o Senhor fala de novos céus e nova terra. Então é uma nova realidade que somente Deus conhece, né? E também o início da eternidade, daqueles que vão estar com Deus e daqueles que vão estar longe de Deus, tá bom? Nesta literatura, os discípulos, eles e elas, né, passarão por situações de dificuldade, mas alcançarão a salvação oferecida pelo próprio Deus, né? Então Deus vai oferecer a salvação a esses discípulos e discípulas, né? E o foco do Apocalipse é um oferecimento de encorajamento para os que sofrem. Então, os discípulos e discípulas que sofrem são encorajados e encorajadas a confiar no Senhor, a colocar a sua credibilidade em Deus, a descansar nele, mesmo que os momentos sejam momentos de dor, de dificuldade, de angústia. Deus, ao final, ele vai socorrer. Por isso, o Apocalipse e o braço do Apocalipse, a escatologia, né, mostra isso, que a esperança não é a fé sendo posta em algo que não traz segurança, não. A esperança é a fé posta na pessoa de Deus, na sua credibilidade, tá? E haverá um julgamento final, onde tanto os discípulos serão recompensados e honrados, quanto aqueles que se afastam, aquelas que se afastam de Deus, serão sentenciadas, tá? Então vai haver honra, mas também vai haver condenação. E esta realidade que nós conhecemos e que chegará ao final por diversos, eu vou usar uma palavra um tanto quanto difícil, chamado de cataclismas, né? Por situações que vão abalar o planeta Terra, tá? Ou seja, fome, doenças, guerras, pestes, terremotos, incêndios, queda de meteoros, né? Isso vai abalar o planeta, Mas
isto só vai mostrar uma coisa, que o Senhor que pune é também o Senhor que socorre aqueles e aquelas que buscam a Ele, que vão até Ele. Tá? Então essa nova realidade, depois do final de uma realidade, o começo de outra, ela será inaugurada pelo Messias, né? O Messias que vem, ou que retorna, como o Rei sobre os reis, e o Senhor sobre os senhores, ou seja, o Rei que está acima de todos os reis, e o Senhor que está acima de todos os senhores. Assim como o Messias veio e inaugurou o reino de Deus, assim também ele retorna e inaugura essa nova realidade, novos céus, nova terra. E os discípulos devem esperar, né? Discípulos e discípulas devem esperar por Jesus como seu Messias, Salvador, Libertador. Tá? É uma palavra, eu vou usar uma outra palavra difícil e vou explicar, chamada de parousia, né? Ou seja, essa palavra significa o retorno de Jesus Cristo. O retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para inaugurar esta nova realidade. Uma realidade onde o mal, o diabo, onde o pecado não terá razão de ser, tá bom? Então, o Messias, ele será reconhecido como legítimo Senhor de toda a criação, tá? O legítimo Senhor de toda a criação. Assim será o Messias. O Messias, ele que é exaltado, que recebeu o nome acima de todo nome, né? Mas ainda ele não é reconhecido por todos, né? Não é reconhecido por todos. Ele é reconhecido por aqueles que seguem a ele, né? Mas não por todos, não por toda a humanidade, mas toda a humanidade. Aqueles que adoram e aqueles que não adoram terão que reconhecer a legitimidade do senhorio daquele que é Senhor de toda a criação. O Apocalipse também tem uma linguagem simbólica. O símbolo é uma ponte para aquilo que é real, né? Então o Apocalipse fala de alguns símbolos, fala de algumas coisas que faz uma ligação àquilo que é real, né? Mas que é transmitido através de algo que você pode comparar, né? E os símbolos eram conhecidos pelo escritor e pelos primeiros ouvintes. Então, quando ele fala da Babilônia, da besta, do número 666, né? Do cordeiro, dos cavalos e das cores dos cavalos, né? Então, quando ele fala do dragão, quando ele fala da árvore da vida e tudo que ele vai trazer ali, ele usa símbolos. Mas estes símbolos são conhecidos por ele que está escrevendo e por aqueles que estão lendo. O tempo passa, estes símbolos são perdidos e nós temos que ir procurando no contexto das Escrituras estes símbolos para que nós compreendamos o que é que o escritor está dizendo, porque senão nós vamos tirar o texto fora do contexto e fazer um pretexto. Então, Apocalipse, as pessoas interpretam Apocalipse de maneira tão fora do comum que é quase que um conto de fadas, né? Então, o Apocalipse, em vez de ser um livro que traz esperança, se transforma em um livro mítico, né? Um livro que na linguagem de outras pessoas, é plena mitologia. Mas por quê? Porque pegam um símbolo e querem interpretar fora do contexto da palavra de Deus, né? Então, há revelações, há visões,
há uma outra dimensão, né, a qual nós não participamos como seres humanos. João vê os céus abertos, né? Não é só esses céus, os céus da nuvem. Ele vê uma dimensão outra aberta e alguém que o convida a ir lá. E ele vai, não fisicamente, mas ele vai espiritualmente. E ali ele vê coisas, ele vê uma outra realidade completamente diferente da nossa. E também ele vê a atividade dos anjos, dos demônios, descortina, Apocalipse, né? Descortinar, revela a ele coisas que para os olhos humanos, para a realidade humana, não dá para explicar. Por isso ele usa símbolos. Ele usa símbolos para tentar ligar aquilo que ele viu, tá? Então, Apocalipse tem os olhos no passado, no presente e também no futuro, como desenvolvimento da atividade dos seres humanos e sua relação com Deus. Então Deus está caminhando com os seres humanos e os seres humanos caminham com Deus. Essa relação é hora de amor, é hora de desrespeito, não por parte de Deus, mas por parte dos seres humanos, mas que vai culminar numa sentença, ora, ou numa honra. Honra para aqueles que caminham com Deus e respeitam a Deus. Sentença para aqueles que desrespeitam a Ele. Tá? O Senhor, Ele vai julgar, né? Ele vai julgar os rebeldes, mas Ele vai trazer a sua graça para aqueles que buscam a Ele, né? E aqueles que repelem a sua graça, aqueles que rejeitam a sua graça serão condenados. O autor, né? Eu vou terminar aqui. Eu vou falar disso num outro momento, tá bom? Num outro momento. Mas até aqui eu espero que vocês possam ter a compreensão um pouquinho do que é o Apocalipse, tá bom? Porque é um livro mal lido, mal interpretado, né? Em que muitas pessoas mal intencionadas se utilizam dos textos para levar terror aos cristãos, né? E se o cristão pouco lê as escrituras, né? E quando eu digo pouco lê as escrituras, porque não tem o contato com as escrituras, não tem o gosto de ler as Sagradas Escrituras, né? Então é envolvido por um turbilhão de situações, principalmente neste momento, um momento dificultoso para o indivíduo, para a coletividade, para a nação, tá bom? Então vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos orar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Vamos orar. Nestes momentos de turbulência, lembre-se de Apocalipse. O Senhor vem para trazer salvação. O Senhor vem para ajudar os seus. Não é momento de desespero, é momento de esperança, é momento de fé, é momento em que tudo aquilo que nós aprendemos antes tem que ser posto em prática. Porque aquela que se desespera perde o alvo, que é Deus, e é levado pela turbulência, levada pela turbulência. Mas quem foca em Deus tem paz e tem tranquilidade em sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos, meu Deus, pelas pessoas, Pai, deste livro de oração. Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça e a sua misericórdia. Oh, meu Deus, que o Senhor venha ajudar, meu Deus, aqueles que são seus. Pai, estabelece a tua providência, meu Deus. Oh, Senhor, traz a tua graça, o teu sobrenatural, meu Deus. Cremos no teu projeto, no teu propósito, Senhor. Cremos que o Senhor, ó Pai, pode realizar grandes coisas, meu Deus, e que o Senhor pode fazer, meu Deus, muito mais do que aquilo, Senhor, do que imaginamos, ó Pai. Que a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós, Pai. Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal, Pai. Abençoa, Senhor, amado Deus, todas estas vidas. Abençoa com paz, com tranquilidade. Abençoa, Senhor, com a tua verdade, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, graça e paz. Excelente semana. Deus abençoe vocês. Beijo, saudade. Deus abençoe. Graça e paz.